Em um café da manhã repleto de jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro indicou que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, pode deixar a chefia da pasta na próxima segunda-feira. Eu abro aspas para o presidente. Está bastante claro que não está dando certo. Ele é bacana e honesto, mas está faltando gestão, que é coisa importantíssima. De acordo com o Bolsonaro, a decisão será exclusivamente dele e segunda será o dia do fico ou não fico. O presidente não descartou aproveitar Vélez em outro campo do governo. No entanto, o ministro da Educação negou que vai deixar o MEC. Nossos repórteres Marcelo Matos e Natasha Mazaro estão no Fórum Empresarial LIDE e conseguiram uma resposta de Vélez. Vamos acompanhar um trecho, então. Pretendo participar do fórum, não vou entregar o cargo. Então a decisão não partirá do senhor, partiu do presidente? O senhor recebeu essa informação do presidente? Ele falou com o senhor, ministro, a respeito disso? Não, vamos lá. Pois é, muito bem. Bom, Vera Magalhães, e aí, hein, a situação do ministro da Educação? E eu repito, daqui a pouco nós vamos exibir uma entrevista exclusiva que você fez com o general Santos Cruz. Pois é, Silvio, essa situação aí tá uma esculhambação, né? Esse ministro já caiu há muito tempo, mas ele sabe-se lá por que tipo de gatilho psicológico se recusa a deixar o cargo. Ele não manda nada, ele não consegue implementar nenhuma política, as suas ideias estão totalmente fora de esquadro, como aquela ideia de, por exemplo, mudar os livros didáticos para incluir uma nova versão sobre o golpe de 64, como se isso fosse a prioridade no Brasil. E a gente vê o quão desconectado a gente está das necessidades da educação quando vem num centro de excelência como é Boston, com muitas faculdades de ponta, Harvard, o próprio MIT, onde ocorrem aqui as discussões. Um dos patrocinadores, o que promove aqui o evento, é a Fundação Lehman, que tem uma atuação de ponta na educação brasileira e tem uma atuação de discussão, inclusive de base da educação brasileira, ajudou na formulação de políticas como a Base Nacional Comum Curricular, e existe uma preocupação muito grande de empresários, de pessoas no mercado financeiro, de parlamentares que estão aqui e dos próprios ministros que integram outras áreas do governo com essa situação vexatória porque passa o Ministério da Educação. Se a promessa de Bolsonaro era qualificar os quadros da gestão pública, justamente tirando os quadros ideológicos, tirando o aparelhamento, para fazer com que seja uma gestão meritória, voltada para a meritocracia, voltada para questões técnicas, o MEC é a contradição de tudo isso que se prometeu. Então, se espera que o presidente, de fato, pare de anunciar que vai resolver a situação e a resolva. Ele já passou uma semana em que ele deu a entender que demitiria o Vélez Rodrigues e não o fez apenas porque vazou para a imprensa, apenas por birra. Está na hora de tirar esse ministro não disse a que veio, é uma triste realidade essa do MEC, as provas estão atrasadas, está tudo atrasado porque o ministro não consegue administrar sua pasta. Carlos Andreas, agora sim, vamos lá. Pessoal, vejam que situação. O presidente Jair Bolsonaro iniciou uma espécie de projeção para demissão de ministro. A Miriam Leitão cunhou muito bem. É o mercado futuro de demissão de ministro. E não foi apenas hoje, quer dizer, não foi algo, não é uma prática ancorada na fala de hoje, que é, eu sinto muito desrespeitosa para com o Vélez Rodrigues, que é um péssimo ministro, inepto, incompetente para a gestão, incapaz de gerir, jamais tendo compreendido a complexidade de um ministério importante como esse, mas mesmo assim, não importa. É altamente desrespeitoso com o Vélez Rodrigues o que está em curso. E esse desrespeito com o Vélez Rodrigues é, como consequência, um desrespeito com a educação brasileira. Porque a demora, a fritura do cidadão em fogo alto por tanto tempo equivale à paralisia absoluta da educação do Brasil, com atrasos, com insegurança, com falta de informação, com prazos sendo perdidos. Todo dia nós tomamos conhecimento de algum problema decorrente da paralisia desse ministério. E a Vera fez referência
ao episódio da Eliane Cantanhede, não citou a jornalista da Globo News e do Estadão, mas eu bati muito nessa tecla, escrevi sobre isso. Ela teve acesso à informação de que o Vélez Rodrigues estava demitido, seria demitido. Essa informação era verdadeira. Mas como coube a mídia mainstream, a imprensa que o governo considera hostil, o que se fez foi recuar desse propósito, atrasar o propósito de demitir o sujeito, jogar para frente apenas para desmentir a jornalista e atribuir a ela a prática de fake news, para desqualificar a imprensa mais uma vez. Tem método nisso, isso acontece diariamente. Quando não, uma informação falsa é plantada. Nesse caso não, a informação era verdadeira, mas foi manipulada de modo a que ela fosse, de modo a que se tentasse desmoralizá-la. De novo, qual é a consequência dessa cisânia, desse confronto, dessa necessidade de cultivar as redes, as milícias digitais? Qual a finalidade disso? Guerra. Qual a consequência disso? Ministério da Educação paralisado. Perdeu-se nisso quase 2 semanas. É ridículo isso. É um desrespeito à educação brasileira, às crianças do Brasil. Alexandre, passo a bola para você e com a pergunta, você acha que ele cai do cargo? Cai, né? E provavelmente segunda-feira, né? A declaração que o presidente deu todas as indicações que segunda-feira é o último dia do ministro no cargo. Vamos ver, vamos acompanhar, mas é o que está se configurando. O que acontece é o seguinte, antigamente tinha uma expressão que se usava muito, que era fritura de ministros, né? Quando começava a especular em Brasília que o ministro ia cair, mas realmente é uma inovação. O que está acontecendo é o ministro Vélez Rodrigues, que consenso, ninguém discute, é inadequado para o cargo e não está dando certo, mas ele está mostrando um apego ao cargo fora do comum. Ao mesmo tempo o presidente parece que gosta dele pessoalmente, faz elogios a ele como pessoa, então fica essa situação onde o presidente dá algumas oportunidades para o ministro sair do cargo pela porta da frente, sair com elegância, mas o ministro está muito apegado ao cargo aparentemente, ele vai acabar tendo que ser demitido mesmo, né? Então, uma coisa só para a gente separar também é a obra do ministro. O Ricardo Vélez Rodrigues é um intelectual com uma obra muito sólida, um grande estudioso do patrimonialismo brasileiro, tem grandes livros publicados. Então, a gente preserva a obra do ministro, que ele volte à academia, que volte a produzir como escritor, como pensador da história e da política brasileira, mas realmente como ministro ele abre os trabalhos com declarações constrangedoras. Acho que todo mundo lembra quando ele falou, por exemplo, que os brasileiros quando viajam são canibais, e a partir daí foi só um erro atrás do outro, é uma bateção de cabeça atrás da outra. Passou da hora dele sair e ele deve aparentemente sair na segunda-feira.